Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando. Nós estamos na série Esquenta, que vem essa semana antes da série Take Action. Então, para você que está chegando aqui agora, hoje nós vamos falar sobre hábitos, sobre valores, nós vamos falar sobre aquilo tudo que tem impedido você de construir seu futuro, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui hoje sobre... Fala galera, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui. Hoje nós vamos falar sobre chamado, hábito e desculpas. Estamos na série Esquenta, bora chamar a galera. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando. Bora esquentar, que hoje é o nosso último encontro da série Esquenta. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. André, seja bem-vindo. Neuza, olha só, você que tá chegando aqui agora, já vai mandando aí o aviãozinho, pelo menos para 10 pessoas, e quando você mandar, você coloca assim, ó, eu mandei, já coloquei. Você coloca a hashtag eu sou MDT. O que é esse eu sou MDT? Eu sou mordomo do tempo, né? Então nós vamos falar sobre, nós somos mordomos do tempo, então nós precisamos exercer a mordomia. Show de bola, Arthur, que bom. Hoje eu quero servir vocês aqui. Eu costumo falar o seguinte, que eu sempre, hoje eu tô melhor que ontem e pior que amanhã. Isso significa o quê? Que a cada dia que passa eu preciso estar melhor, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso construir algo novo. Então isso me tira da rotina, isso me tira da obesidade cerebral, isso me tira de viver coisas iguais e viver aquela mesmice, isso me tira de vários ciclos que normalmente impedem as pessoas de fazerem o que elas precisam fazer. Hashtag eu sou MDT. Vai colocando aí. A Neuza colocou. Parabéns, Neuza. Quando você mandar para pelo menos 10 pessoas, já coloca a hashtag que a gente vai cair para cima. Boa noite, Elidas Barbosa. Boa noite, Arthur. Eu sou mordomo do tempo. É isso aí. Por que mordomo do tempo? Porque todo dia nós recebemos um investimento de 24 horas. Quem trabalha com investimento aqui? Quem trabalha com investimento já coloca assim, eu sei os princípios, você sabe os princípios de investir, né? Que existe o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Agora, todo dia alguém investe 24 horas na gente. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo ou gastando o nosso tempo? Eu tenho certeza que 98% das pessoas estão gastando ao invés de investir. Porque quando você investe, você tem retorno. Quando você gasta, o retorno não é positivo. Entende? E como que eu sei isso? É só olhar pelo fruto. Na inteligência bíblica fala que pelos frutos vocês serão reconhecidos. Então qual é o fruto da pessoa? Quando você olha o fruto dela, você consegue entender se ela investe ou se ela gasta tempo. Olha que loucura. Então já começando já com essas chaves. Lembrando que chave é diferente de código. Chave abre porta, código mantém a porta aberta. Ó, a galera falando que nunca investiu, que nunca mexeu com isso. Então nós vamos falar sobre isso no dia 14. Dia 14 a gente vai falar sobre business. Vou fazer um encontro para um aulão de empreendedorismo para todo mundo que empreende, para quem já tem negócio, para quem está começando a empreender. A gente fala sobre, eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos importantes. Você entender isso, né? É importante. Bora lá? Bora chamar a galera para chegar aqui. Tô dando alguns minutinhos. Nós começamos impreterivelmente às 20 horas. Não sei investir, tenho medo. O medo, vamos lá, vou falar aqui enquanto a galera tá chegando, eu vou trazer alguns assuntos aqui. Deixa eu colocar qual que é o tema da live. Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso a galera vai entrando, vão dando boas-vindas para todo mundo que estiver entrando. Vou colocar aqui o nome. Tudo. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, tudo que você precisa para sair do lugar, né? E olha que interessante, eu fiz uma aula, dei uma aula ontem, acho que foi ontem, não lembro direito, mas eu dei uma aula pós-método IP para uma galera
E nessa aula eu falei justamente sobre tarefas, como você fazer tarefas. E isso tem muito a ver com quem eu sou, com a minha essência, porque eu falo que eu não gosto muito da teoria, ou seja, a teoria ela é importante, mas ela tem que ter a prática por trás. Então, para todo mundo que está chegando, assistir a sua aula hoje, que legal, seja bem-vinda, Kesley, seja bem-vinda, foi massa demais. Eu me sinto honrado, assim, eu quero entregar sempre muita coisa, e hoje aqui eu quero entregar tudo, eu quero entregar tudo que eu posso entregar para vocês, para que você entenda o que você precisa para sair do lugar, tá? São 3 pontos que a gente vai tratar aqui hoje, e eu tenho certeza que isso vai te edificar de uma forma como você nunca imaginou, tá bom? Então, a gente estava falando sobre o que eu falei que ia começar falando. Alguém fez uma pergunta, falou alguma coisa, eu disse que ia falar algo antes, já não lembro, já fugiu da mente aqui agora. Mas bora para cima do que a gente tem que entregar aqui hoje. Então, assim, essa aula aqui, a gente vai falar sobre tudo que você precisa para sair do lugar. E quando eu falo sair do lugar, não tem a ver só com você simplesmente dar um passo, mas você vai aprender o que você precisa para poder dar vários passos, para você não ficar parado, entende? Sobre medo de investir. Neuza assistiu a aula e começou a seguir, que massa. Eu sugiro a todos vocês que chegaram agora assistirem essa série de lives que estão guardadas aqui no meu feed. E eu já vou deixando bem claro, eu não sou um criador de conteúdo, tá? Eu não sou um gerador de conteúdo, mas eu vou servir vocês o tempo todo. Eu quero servir e eu estou fazendo tudo isso porque eu sei o quanto que foi necessário para mim e eu não tive isso. Então, por não ter isso, eu quero entregar isso para vocês, ok? Para todos vocês que estão aqui. Então, o medo, eu estava falando sobre o medo, né? Verdade, obrigado, viu? Por me lembrar. A origem do medo, vocês sabem onde começou o medo? Eu vou falar para vocês o que é o medo. Existem 2 tipos de medo. O primeiro medo é aquele medo de instinto, é normal, o medo do instinto. Agora, o segundo medo começou lá em Gênesis, quando Adão e Eva, vocês conhecem a história de Adão e Eva? Vou falar um pouquinho aqui de algumas coisas da inteligência bíblica, ok? Então, assim, é para você entender que tudo está por trás do segredo, dos códigos aqui. O primeiro Adão, quando ele veio e ele tinha Eva junto, na hora que Deus criou eles estavam ali no jardim, aí ele foi tentado, e na hora que ele foi tentado, ele acessou ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Até então ele não conhecia o que era mal, ele tinha o conhecimento das coisas boas, ok? Então, o que aconteceu naquele momento? Quando ele conheceu o que era mal, ele olhou para si, a mente dele já teve uma disrupção, ele já começou a ter uma visão diferente do que ele tinha antes. O que era natural se tornou algo não tão natural, eles quiseram se cobrir. Lembra que foi isso que aconteceu? Vocês conhecem? Se não conhece, você vai lá buscar depois. O que aconteceu? Eles começaram a buscar e a se cobrir em relação à nudez que eles estavam. E quando Deus foi, lembra que a gente está falando que Deus ele vai no jardim para um relacionamento. Ontem nós fizemos uma mentalização aqui. Quem participou da mentalização? Coloca aqui. E nessa mentalização nós fomos no jardim. E existem alguns jardins. E nesse jardim que nós fomos ontem, no jardim, na verdade, que Adão estava, quando Deus foi para poder estar com ele, se relacionar com ele, o que aconteceu? Eles se esconderam. E eles se esconderam, e o que aconteceu quando eles se esconderam? Deus ele perguntou, Deus ele começou a chamar, Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Mas Deus ele sabe muitas vezes onde a gente está. É o que eu falei ontem. Deus ele sabe onde a gente está. Jesus ele sabe onde você está. O tempo todo ele sabe onde você se encontra e ele está do teu lado o tempo todo. O lance é que muitas das vezes nós deixamos de nos comunicar com ele, nós paramos de conectar com ele. Entende? Então assim, o que eu vejo é que a gente às vezes muitos de nós aqui, deixamos de falar com ele, deixamos de nos relacionar com ele. Apesar dele estar disponível, nós não falamos, nós nos escondemos atrás dos nossos erros. O que é isso, Felipe? É você olhar, fazer uma analogia com o que aconteceu com Adão. Adão, ele olhou, ele tinha feito algo que fugiu do propósito dele, algo que tirou o foco dele, da onde ele tinha que ter o foco. E naquele momento, quando ele estava naquela situação, ele se escondeu, porque ele entendeu que o que ele estava fazendo não condizia com a presença de Deus, não fazia sentido ele estar perto de Deus, entende? E Deus já tinha falado para ele algo.
E aí, o que acontece ali? E Deus pergunta, cadê você? Ele fala, Senhor, estou aqui atrás. Por que você se escondeu? Aí ele disse o seguinte, porque eu tive medo. O medo que ele teve ali foi originário do pecado, originou-se do pecado. O que é pecar? É você errar o alvo. Então, onde surgiu o medo? Esse medo que é um medo de transbordar, um medo de crescer, um medo de prosperar. Onde surgiu tudo isso? Na origem do pecado. Por isso que quando nós nascemos, e aí precisou vir um segundo Adão para mudar isso. O segundo Adão foi Cristo, que vem lá em Mateus, fala sobre isso. Então, quando nós estávamos nós nascemos na origem de pecador, nós nascemos já com pecado. Então, o instinto, que é o medo normal, e os outros medos, eles são construídos porque as pessoas ao nosso redor, elas vão construindo, elas são feitas de culturas. Então, seu pai, sua mãe, seus avós, eles construíram uma cultura, uma pirâmide cultural que chegou até você. Então, você foi embasado ou você foi construído dentro desses medos. Esses medos, eles foram instalados em você. Jesus, quando ele veio para ser o segundo Adão. O primeiro trouxe morte, o segundo trouxe vida. O segundo Adão, ele trouxe a reconexão com Deus direta através do Espírito Santo, sem precisar de terceiro, sem precisar de Moisés, sem precisar de sacrifícios, entende? Então você conectou de novo com ele. Então quando você nasce, por exemplo, se os seus filhos nascerem e você entender isso, você ensinar para o seu filho isso, o seu filho ele vai crescer, apesar de ele crescer e estar debaixo de você aí, na tua estrutura, aprendendo os princípios e tudo mais, ele vai se deparar com um mundo pecaminoso. Então, nesse momento que ele estiver lá fora, ele vai deparar com pessoas que vão falar coisas para ele vai ver coisas na internet que vão trazer medo, ele vai ver coisas e essas coisas sempre vão estar atacando nossa mente o tempo todo. Então, nós precisamos blindar a nossa mente contra esses ataques visuais, ataques daquilo que nós escutamos. Por isso que eu falo que os pensamentos, o pensamento é fruto daquilo que entra, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, principalmente esses dois sentidos, tá? Então, vocês estão vendo aí? Tá normal? Travou? Vocês estão olhando? Tá normal? Fala aí que eu... Então, assim, o pensamento, ele é fruto daquilo que entra, daquilo que nós vemos, daquilo que nós escutamos. Então, olha que interessante isso. Quando nós entendemos isso, o medo, ele é... Tá ok? Show de bola. O medo, ele vem disso. Então, às vezes você tem uma posição e na frente das pessoas você se posiciona como alguém corajoso, como alguém que vai pra cima, mas no secreto você é uma pessoa que tá com medo. Você tem os seus monstros escondidos, seus monstros secretos que ninguém vê, só você vê. Entende? E às vezes você tá com desespero no teu coração agora. Eu quero dizer um negócio para você, esse desespero ele vai embora, sabe? Algo na sua vida, em alguma área da sua vida que você tá te tirando a tua paz, dá um embrulho no estômago. Eu sinto um embrulho no estômago aqui agora. Algum de vocês aí eu tô sentindo que tá com esse embrulho no estômago, um medo de algo que vai acontecer ou o que aconteceu e o medo do futuro. Se você está com medo do futuro, aqui agora eu quero declarar a libertação sobre a sua vida. Você vai ser liberto agora em nome de Jesus. Bom, e aí o medo ele originou disso, tá? Vocês estão me acompanhando aqui, gente? Eu tenho buscado, por muito tempo eu não fiz isso que eu estou fazendo aqui agora. O Senhor me chamou esse ano para voltar a servir dessa forma. Então eu vou acessar o Kairos em alguns momentos e foda-se o que você vai pensar, ok? Então algumas coisas vão acontecer e eu vou falar algumas coisas para algumas pessoas. E essas pessoas elas vão se identificar. É normal, quando você tem um relacionamento de intimidade, o Espírito Santo ele começa a trazer coisas e eu vou abrir o meu coração aqui, vou falar coisas e eu vou para trazer cura, ok? Quando ele traz é para trazer cura na alma, no corpo ou no espírito. E essa liberdade, foi para essa liberdade que o Senhor nos chamou, tá bom? Beleza? Agora, mete o dedo no avião aí e vamos entrar para cima desse nosso encontro, dessa nossa aula de hoje. Então vamos lá. Entendeu sobre o medo? Então só para essa introduçãozinha, só para dar um pouquinho de clareza sobre o que é um medo, de onde que veio e o que você tem que entender. Jesus ele já quebrou todas as coisas.
Quando Jesus morreu, ele disse assim, está consumado, tudo está consumado. Se tudo é consumado, significa que ele já pagou o preço de tudo. Quando ele morreu, ele foi até o inferno, saqueou a chave do diabo que ele tinha roubado dele. E aí a chave da vida e da morte, a chave de todas as coisas está com ele de volta. Então a autoridade, o poder, tudo está nas mãos dele. Então se eu sou o que o eu sou diz que eu sou corajoso, ser forte e corajoso, entende? Você não tem mais que ter medo. O medo, ele é resultado da falta de intimidade. Quando você tem intimidade, você revela a tua identidade gera fruto, tá bom? Pô, Felipe, mas eu não sei o que fazer, eu preciso de dinheiro. A gente falou em uma das aulas aqui, você tem tudo que você precisa para cumprir teu propósito, inclusive o dinheiro, tá bom? Então é só você acessar. Felipe, é normal ter medo de Deus, mas assim, medo do sobrenatural? O medo de Deus, como eu falei para você aqui agora, Paulo, você, por exemplo, olhar para Adão. Adão, por que Adão teve medo de Deus? Porque Adão estava num erro. Ele entendeu que ele estava errado ali. Ele fez algo que tirou ele do foco. Então, assim, Deus... E também existe um outro ponto. Se você teve a religião ensinando para você que Deus é um Deus poderoso, é um Deus castigador, se seus pais, os seus programadores, as pessoas que programaram a tua mente, se eles trouxeram coisas falando sobre um Deus que corrige, um Deus que ele está lá no céu e ele vai te castigar, um Deus castigador, foi instalado um drive em você que Deus é um Deus perigoso, é um Deus que ele está olhando lá de cima só esperando você errar para te fuder, tá? Então, assim, esse foi o drive que instalaram em você. Esse drive precisa ser desinstalado e você precisa instalar um novo drive por cima, tá bom? Mas, assim, não é normal você... Como que você... Por exemplo, você tem pai? É normal você ter medo do seu pai? Então, assim, não é normal a gente ter medo do pai. Quando que uma criança tem medo do pai? Quando o pai não tem inteligência emocional, quando o pai é um pai... que maltrata, é um pai que não tem amor, é um pai que não tem carinho. Aí eu pergunto para você, Deus é um Deus sem amor? Deus é um Deus sem carinho? Deus é um Deus que não cuida? Se esse Deus é o Deus que você conhece, você precisa conhecer um Deus que eu conheço. E às vezes você foi apresentado a um Deus que não tem amor, a um Deus que não tem carinho, a um Deus que não cuida, a um Deus que castiga. Talvez essa é a referência que você tem do seu pai. Seu pai foi assim. Se seu pai foi assim, você vai ter esse mesmo pensamento sobre Deus, que é a referência que você tem de paternidade. Entende? Agora você precisa trabalhar isso. Eu tive uma experiência sobrenatural quando eu era pequeno e isso me gerou este medo. Então, justamente, são os traumas do passado, essa experiência que você teve. O meu era assim, Felipe, olha que louco. Então, Andressa, quando você tem essa referência de paternidade, você vai agir e você vai encarar Deus como esse pai. Então você precisa ressignificar, dar um outro significado a quem é Deus. Eu preciso então que vocês conheçam o Deus que eu conheço, que é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que cuida, é um Deus que gosta de trocar uma ideia, mano, ele gosta de uma prosa, entende? Então assim, é um Deus que brinca, ele é brincalhão. Fechou? Então bora lá então, gente. Galera chegando aqui. Eu quero começar com vocês aqui falando sobre a diferença. Existe uma diferença. Então, tudo que eu preciso, o que eu preciso para então eu sair do lugar e dar os próximos passos? Existem 3 pontos que eu quero trazer para vocês aqui. Nós estamos na live do Esquenta, na última live. Nós já falamos sobre alguns pontos essa semana. E hoje nós vamos falar... Olha que massa. Seja bem-vindo, Ana. Seja bem-vindo todos vocês que estão chegando aqui agora. Ah, que massa. Você perdoou? Que legal. Agora é você viver o processo de novos hábitos, de novos pensamentos, e você vai ver que vai ser normal você conhecer esse Deus. Agora você está conhecendo algo diferente, é um caminho diferente, uma trilha diferente. Então essa trilha, ela precisa ser trilha, você precisa começar a dar os passos. É o relacionamento que gera intimidade, que revela identidade e que gera fruto. Então, aproveitando essas 2.500 pessoas que já estão aqui na live, pega teu caderno, pega tua anotação, pega teu cafezinho aí, pega teu chá, seu suco, seja lá o que você for beber. Chama a galera geral aí que nós vamos começar agora para o nosso tempo de aprendizagem. E aqui o que eu estou passando para você é para abrir o teu entendimento, para que aquilo que você entende, você põe em ação, pratica, e aí na prática você tem um resultado. Na prática você aprende, você só aprende algo quando você pratica.
tá? Então bora pra cima. Boa noite, lembrei de você da aula do IP. Tamo junto, é isso aí. Então bora pra cima, vamos lá. Existem então 3 coisas que você precisa entender, e essas 3 coisas elas vão te ajudar a sair do lugar, a ir a andar, a caminhar, a não ficar parado, tá? Essas 3 coisas, anota aí. A primeira delas é entender que você foi chamado, existe um chamado para você. Segundo, é você entender que existem hábitos que você precisa para viver um lifestyle, um estilo de vida. E o terceiro é que existem desculpas que você dá e que você muitas vezes usa e que são as suas verdades. Anota aí, a sua maior verdade está sendo a sua maior desculpa. Como isso, Felipe? Calma que eu vou explicar para vocês. Mas muitos de vocês estão usando a própria verdade, aquilo que é fato, aquilo que é verdade, como desculpa para vocês não construírem o futuro que vocês desejam, tá? Felipe, sei que as coisas de Deus geram paz no coração, mas fiquei confusa quando o Pablo fala que quando tomarmos alguma decisão, o coração vai acelerar. O Elidas, isso é um ponto que acontece. Quando você toma uma decisão, eu vou explicar para você aqui 5 segundos. Os 5 segundos para você tomar qualquer decisão, eles precisam passar por 3 áreas, tá? Então anota aí. Isso aqui faz parte do que eu ia passar um pouquinho depois, mas eu vou adiantar essa parte para vocês aqui. Então assim, qualquer decisão que eu tomo, qualquer escolha que eu vou fazer, eu preciso passar por 3 áreas. Anota aí, o cérebro, ele está ligado ao corpo, a alma está ligada à mente e o espírito está ligado ao coração. Então, corpo, alma, espírito, cérebro, mente e coração. Cérebro, mente e propósito. Ok? Então, o que vai acontecer? Toda decisão, você precisa apenas de 5 segundos e vocês vão treinar isso, ok? 5 segundos para que você tome qualquer decisão. A primeira coisa que acontece quando você vai tomar uma decisão, ela vai passar pelas 3 áreas. Ela vai passar pelo teu cérebro, ela vai passar pela tua alma, por tua mente, e depois ela vai passar pelo teu coração. Todas as decisões na vida, elas passam por esses 3 lugares: cérebro, mente e coração. O coração é o que conecta o teu espírito com o espírito de Deus, tá? Então, por isso que você tem que manter esse canal limpo. Na inteligência bíblica fala: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida, a fonte de vida. Então, essa vida, essa fonte está relacionada à ligação do teu espírito com o espírito de Deus. Então, vamos lá. Se todas as decisões passam por esses 3 caminhos, o que acontece muitas vezes? O que acontece é que muitas das vezes as nossas decisões elas estão sendo tomadas pelo nosso cérebro. Ou seja, quem que está governando as minhas decisões? O meu corpo. O meu corpo decide. Eu vejo uma menina bonita, eu vejo um cara bonito e eu tô ali no ambiente e tal, e de repente meu corpo fala: vamos fazer algo diferente. Olha lá, ela tá dando mole e tal, vamos para cima, vamos. Então assim, o meu cérebro, ele tá querendo prazer. Ele tá querendo carne, curtição, ele está querendo zona de conforto, ele está querendo viver o prazer momentâneo. Aí o que acontece? Se eu estou sendo comandado pelo meu cérebro, eu vou ouvir aquilo e vou para cima e vou fazer aquilo. A minha decisão foi tomada pelo meu cérebro, não chegou nem na alma e não chegou nem no espírito. Então esse é o primeiro ponto, anota aí. O cérebro, ele vai trazer o conforto, o prazer, a zona de paz ali, de eu não quero fazer nada diferente, eu só quero viver os prazeres momentâneos. Quando você passa pelo cérebro e você entende isso, você tem clareza, tudo tem a ver com clareza, vai vendo. Quando você passa pelo cérebro e vai para a alma, para sua mente, a tua mente, ela quer sempre e ela sempre vai te comparar com outras pessoas. Olha que louco isso. Mesma situação, tô lá, tem uma menina, tem um cara, e aí eu sinto de estar com ela. Aí o que vai acontecer? Meu cérebro fala: putz, seria da hora se eu fizesse algo diferente agora, tô a fim de beijar, por exemplo. E aí vai pro teu cérebro, o teu cérebro fala assim: cérebro, você não manda em mim. Aí vai pra tua alma. Aí a tua alma, ela vai mexer com o teu orgulho, ela vai mexer com o seu brilho, ela vai mexer com quem você, com os seus sentimentos. E aí chega um cara do teu lado e fala: e aí, a menina tá te dando mole lá e você vai ficar aí? Aí você fala, putz, a sua alma fala assim: se eu não for, o cara vai achar que eu sou um banana.
Se eu não for, os caras vão achar que eu sou um viado. E aí o que acontece? Nessa hora o teu cérebro tá te comparando, tá jogando o que as pessoas, sua alma, aliás, sua mente tá, a alma tá relacionada à mente, seus pensamentos, sua mente, ela tá comparando você com ele, tá falando, vivendo os achismos, né? Então nessa hora você toma a decisão, não é nem porque o teu cérebro quer, mas porque você não quer ser visto como aquilo. Ah, o cara é uma florzinha, o cara não tem decisão, não tem atitude, é um cara sem atitude, não é homem de verdade. E aí você chega na menina, por quê? Porque você ficou pensando, imagina, a menina dando mole pra mim, eu vou lá e eu não vou dar em cima dela. Tô dando um exemplo simples de relacionamento aqui pra vocês entenderem, tá bom? E muitos casamentos acabam por conta dessa simples escolha. Tô falando pra vocês aqui que tem alguns aqui que são solteiros, mas tem alguns que são casados, e todos vocês um dia viveram ou vivem esse tipo de situação todos os dias. Ah, Felipe, beleza. E agora, olha só, passou pelo cérebro por simplesmente o prazer, foi para sua mente, para os seus pensamentos, sentimentos, que teve a ver com a comparação. Agora, quando você toma uma decisão, você chegou no cérebro, você não deixou, chegou na tua mente, você falou, tá bom, eu vou escutar agora o meu coração. No teu coração, o teu coração, ele sempre vai, que tem a ver com o teu espírito, ele sempre vai te fazer uma pergunta para você tomar uma decisão. A pergunta que ele vai fazer para você é, faz sentido, se você for chegar nessa menina, se você for nesse encontro, você vai estar mais perto de cumprir aquilo que eu tenho para você? Você vai estar mais perto de construir o futuro que eu quero construir com você? E olha só que interessante, às vezes você está buscando um relacionamento sério. E aí você olha e você está numa situação que não é ninguém que está te mandando, nada disso, e realmente aquela menina é uma menina que faz sentido. E aí você vai falar, pô, faz sentido, cara, eu ir lá. Eu não estou indo por beijar, eu não estou indo porque alguém falou que eu sou um viadinho se eu não for, mas eu estou indo porque eu estou buscando uma família, eu quero casar, eu quero ter alguém sério do meu lado. Agora, eu não consigo casar, eu não vou conseguir ter um relacionamento sério se eu não for conhecer pessoas. E conhecer pessoas é esse ato que eu estou falando para vocês. Eu estou indo. Agora, depende muito do ambiente que eu estou. Por isso que os ambientes, as pessoas que convivem com você vão definir o teu destino. Também ajudam você a tomar as decisões ou certas ou não. Então, antes de tomar essa decisão, eu tenho que olhar as outras decisões passadas. Eu estou falando com vocês aqui num ambiente onde essa pessoa que você está indo conhecer é uma pessoa que está num ambiente saudável. Então você vai e vai conhecer essa pessoa. Porque o teu cérebro fez uma pergunta, o teu espírito fez uma pergunta e você respondeu, sim, faz sentido sim eu ir lá. Então eu vou até essa pessoa para conhecer ela. E aí eu já chego num relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é decepcionar. Então você chega já perguntando, você conversa com ela, você não vai chegar mostrando, você não vai agir pelo cérebro nem pela alma. Teu cérebro vai falar assim, você vai lá porque você tem que transar hoje. Tua alma vai falar, você vai lá porque você é o bonzão, você vai testar suas habilidades. Seu espírito vai falar, tá, então você vai lá e conhece o coração dela. Você não tem que olhar para a aparência, mas você tem que olhar para o coração dessa menina. E conheça o coração dela, faça perguntas intencionais. Então você vai, faz perguntas intencionais e descobre se o coração dela tá nisso ou não. Numa conversa, paga um suco para ela ali, troca uma ideia, bate um papo. Entende? Sem aquele olhar malicioso, sem aquele olhar de alguém que está querendo algo a mais. Assim, ó, se acontecer, aconteceu. Deixa acontecer nada de deixar acontecer naturalmente. Tá bom? Eu quero que vocês tenham clareza. Eu busco pessoas aqui que tenham maturidade para entender aquilo que eu estou falando. Se você não tiver maturidade, fala, Felipão, fiquei confuso, me chama no direct que eu explico para vocês, tá bom? Então, tá claro? Vocês estão entendendo a parada? Então, como que eu faço para em 5 segundos tomar a decisão? Todas as decisões que vierem, eu passo pelo cérebro, pela alma, pela mente e pelo coração, pelo espírito. Vamos lá, agora eu vou recapitular de uma forma rápida para vocês entenderem como que funciona. Eu estou aqui, eu fui jantar num restaurante, né, com alguns amigos ou com um amigo, alguém. E aí nesse momento que a gente está junto ali, o que aconteceu? Olha só, isso tem a ver com o que a gente está falando. Tudo que você precisa para sair do lugar. E não sei por que eu entrei no relacionamento. Você sair do lugar no teu relacionamento aqui. Partiu para esse viés aqui que eu não faço ideia por quê. Mas ok, Deus sabe de todas as coisas. Então, o que acontece?
Na hora que eu cheguei lá para almoçar, eu tô indo num ambiente normal, almoço e tudo mais. De repente eu olhei para uma menina, cara, que menina bonita. E aí um amigo meu olhou também e falou, cara, olha lá essa menina, que legal, tal, que bacana. Acho que rolou alguma coisa, porque ela também olhou diferente para você. E aí naquele momento, o que eu faço? Eu preciso olhar os sinais. Entende? Que os sinais, eles fazem toda a diferença. Eu vou continuar na minha, e aí eu vou fazer a pergunta, eu vou passar pelo meu cérebro. Eu olho para ele e passo pelo meu cérebro. Meu cérebro fala assim, mano, vai lá, que hoje é dia de você fazer gol. Aí eu falo pro meu cérebro, foda-se, vou escutar a minha alma, vou passar pela alma. A alma vem e fala assim, olha, se você não for lá, seu amigo vai achar que você é um viado. E aí eu falo, foda-se, e vou pelo meu espírito. Meu espírito fala assim, cara, essa menina é uma menina que é bonita. Agora você precisa conhecer o coração dela. Você tá a fim de conhecer pessoas novas, caminhos novos. E quem sabe ela é a menina que você precisa. Você tá caçando alguém. Então você vai lá e faça perguntas intencionais. Faz sentido para você ir lá? Aí você vai falar assim, faz. Então foda-se o que o meu cérebro pensou, foda-se o que a minha alma falou. Eu vou agir pelo meu propósito. Entende? Eu vou agir pelo meu coração. E aí eu vou nesse lugar e eu vou trocar uma ideia com ela e vou ser intencional com ela. Entende? Agora, com o tempo, você vai treinando para você fazer essas perguntas rápidas, passar pelo cérebro, pela mente e pelo coração. Então, qualquer coisa na vida, você precisa passar por esses três. E aí, como que eu tomo as decisões certas? Se eu sempre agir pelo coração. Só que para eu tomar as decisões e eu agir pelo coração, que está ligado ao propósito, que está ligado ao que Deus quer que eu faça, eu preciso entender o que Ele quer que eu faça. Eu preciso ter clareza dos caminhos, eu preciso clarificar para onde eu estou indo, a direção que eu estou indo. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é sobre chamado. Existe uma diferença, vocês estão anotando aí? Depois eu acho muito massa quando vocês mandam aquelas fotos, aqueles prints que vocês anotaram um monte de coisa. Isso mostra o quanto Deus tem misericórdia da minha vida e o quanto eu estou conseguindo externar o meu coração com uma linguagem simples, mas muita profundidade, para que você entenda, para que você viva a real transformação. Juntando todas as mudanças que você vai viver, no final você vai ter uma transformação. Então, existe a diferença entre chamado e envio, tá? O ser chamado, quando a gente fala de chamado, eu fui chamado. O chamado é vinde. É o vinde. O envio é o ide. Então, às vezes a gente confunde o que é chamado e o que é envio e o que é o ide. Você foi chamado primeiro para um relacionamento. E nesse relacionamento que você foi chamado, ele vai te falar para você fazer algo. Você foi chamado para depois ser enviado. Então o chamado, eu tenho um chamado que é ir para as nações. Ele te disse isso? Ele falou o que para você sobre isso? E o que é ir para as nações? A religião, ela acaba bagunçando tudo na nossa mente. Então eu quero tirar toda a religiosidade da mente de vocês e também o marxismo, algumas teorias do marxismo que vieram também dentro da cultura religiosa. Então, e da cultura educacional. Então, tudo que você olha, por exemplo, para tomar uma atitude, para você, por exemplo, exercer chamado, primeiro é você entender que você tem que cumprir o vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o vinde tem a ver com você vir para perto dele. Quando você vem para perto dele, ele te fala o que é o ide. E aí ele te fala para que você foi chamado. Para que você faz o que você faz todos os dias? O para que é o propósito. Lembra que nós falamos na aula anterior? Então, na aula, como se eu estivesse num curso aqui, né? Mas enfim, está sendo muito aprendizado. E tudo isso são conceitos para clarificar na tua mente para a semana que vem. Amanhã a gente vai começar uma semana de ação, take action na prática. Toma atitude para que você alcance micros resultados, aprenda a construir micro resultado. Você vai conseguir transformar todos os sonhos em realidade, isso é fato. Tá? Então olha só, nesse processo, o Felipe, e depois que fizeram agir pelo coração sem tirar paz, ou ele vai acelerar? Então, Elida, vamos lá, quando você vai agir no coração, existe o seu cardio, aquela sensação de que acelera, sabe aquela aceleração aqui? Existem essas duas formas, aceleração, e muitas vezes o seu cardio acelerado, aquele frio, é um friozinho na barriga, muitas vezes é o Espírito Santo já te incomodando para falar algo.
entende? Às vezes é o Espírito Santo que está ali. E quando você sentir isso, você vai passar pelos 3: cérebro, mente e espírito. E aí o espírito vai falar: se você for fazer isso, vai fazer você chegar mais perto de onde eu te chamei? Vai edificar a pessoa? Porque o Espírito Santo, ele nunca fala para você falar coisas ruins para ninguém. Ele sempre é um agente de boas novas. Ele sempre vai trazer boas notícias, entende? E ele nunca quer que você exponha ninguém. Então, tudo que você vai falar, você vai perguntar para ele. Ele vai falar assim para você: chama assim essa pessoa, se é alguma coisa diferente, chama essa pessoa no particular. Aí você chama a pessoa: ô fulano, tudo bem? Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu tive a percepção de falar isso para você. Faz sentido? Para você, uma das coisas que eu falo muito, que isso me ajuda e ajuda todo mundo que eu ensino sobre isso, sobre quando vai ter discernimento de falar algo para alguém ou de tomar uma decisão e tiver que comunicar a alguém, é eu perguntar se faz sentido. Faz sentido para você isso? Por exemplo, quando eu falei aqui no começo que tinha alguém que estava agora com um calafrio, com medo e estava gerando uma ansiedade no coração, aí, algo assim. E eu falei aqui, se eu estou pessoalmente e vejo algumas pessoas, eu peço para o Espírito Santo me mostrar quem é, eu vou até ela, ele me dá a foto, a imagem, eu vou até a pessoa e eu não vou falar para ela: ó, o Senhor te disse, eis que te digo, tal, nada a ver. Isso é religiosidade total. Eu vou chegar a pessoa na moral, vou trocar uma ideia com ela, como gente normal, né? E vou falar: faz sentido para você? Eu tive uma sensação e quis te falar isso, faz sentido para você? A pessoa vai falar assim, ó: faz sentido. Eu falei: pô, que máscara. Então isso significa isso, tal. Ou então ela fala: não, tá bom então, cara, de boa então, beleza. E tá tudo certo, entende? Quando eu tava num processo de aprender a manifestar a cura, os sinais e maravilhas, porque quando eu fiquei caçando isso, eu queria muito viver os sinais e maravilhas, porque eu me sentia como não um discípulo. Eu não estou sendo um discípulo, porque o Senhor Jesus falou lá em Mateus 28:19, Marcos 16:15, que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. E os meus sinais acompanharão aqueles que crerem. Eu falei: cara, só tem sinal aquele que crê, e só é discípulo quem crê. Se eu não sou um discípulo, eu sou um seguidor ou um fã. Eu não quero ser seguidor e muito menos fã. Eu quero ser um discípulo. E era um cara muito racional, então eu não conseguia acessar o sobrenatural de forma natural. Então eu falei para ele assim: pô, eu preciso. E aí eu vi essa estratégia e eu comecei a aplicar. Então eu tava na rua, caçava doente o tempo todo. Eu encontrava alguém e eu falava assim: cara, eu vi que você tá mancando, sua perna tá doendo? Tá. Cara, você pode permitir que eu posso fazer uma oração? Pode. De 0 a 10, quanto que tá doendo? Tá doendo 8. E aí eu começava a orar. E aí eu falava assim: é simples. Senhor, muito obrigado. Qual que é o seu nome? Ah, João. Senhor, muito obrigado pela vida do João. Eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor ama tanto a vida do João que agora o Senhor vai mostrar o teu amor por ele, trazendo a cura sobre essa perna. Eu te agradeço porque o Senhor está religando os nervos, está tirando todo o inchaço. E eu falava aquilo que vinha no meu coração e agradecia. E aí eu falava: mais, Senhor, mais o teu amor. Simplesmente isso. Só a manifestação do teu amor. E aí eu perguntava: e agora, como que tá a dor? Cara, agora tá uns 5. O que você tá sentindo? Estou sentindo minha perna queimar. Minha perna tá em uma queimada. Tá queimando. Ah, legal. Então vamos lá. Eu acredito que Deus é um Deus perfeito. Ele pode zerar. Ele é um Deus que não faz pela metade. Ele faz até 100. Bora chegar ao 0? Vamos chegar ao 100% de cura? Vamos. E aí a fé do cara era aumentada só por viver aquela experiência. E a fé dele com a minha fé, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Deus, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Nós estávamos ligando e agradecendo pelo milagre que ainda viria. E quando você entende isso e aplica, você vive o sobrenatural de uma forma natural. Não precisou de escândalo, não precisou de ninguém ficar falando em línguas, não precisou de nada disso, entende? Apenas do entendimento e discernimento de como fazer aquilo. Mas foi uma decisão que eu tomei, que passou. Meu cérebro falou assim: meu, para com isso, vai cuidar da sua vida. Aí eu falava: eu tô cuidando da minha vida. Aí passou pela minha alma: o que as pessoas vão pensar de você parando no meio da rua de terno para poder orar por uma pessoa que você nem conhece? Que esse cara aí vai achar que você é um ogro, que você é um cara de outro mundo, você vai amaldiçoar ele. Aí eu falava: foda-se o que você pensa, alma. Aí eu ia pro Espírito, aí o Espírito fazia a pergunta para mim: se você for
Você vai se aproximar daquilo que você está buscando? Você vai chegar mais perto? Aí eu lembrava que eu queria fazer aquilo, qual que era o porquê? Porque eu queria me aproximar do Senhor, eu queria viver o sobrenatural de forma natural. Aí então eu falava, faz sentido, então foda-se o que o meu cérebro pensa, foda-se o que minha alma fala, eu vou agir pelo propósito, por aquilo que eu senti no coração. Beleza? Então assim, essa parte faz sentido para vocês? Vocês entenderam? Faz sentido. Agora vocês vão prestar atenção, toda hora eu tô falando faz sentido. Virou uma mania. Vocês conseguiram entender aqui? Coloca aí nos comentários se vocês até aqui tá claro, até aqui vocês entenderam, vocês conseguiram clarificar aqui. Sejam bem-vindos, vocês todos que estão chegando. É um prazer poder servir vocês aqui hoje, tá? Hoje nós estamos falando sobre tudo que a gente precisa para sair do lugar. A primeira coisa que nós precisamos é entender sobre chamado, né? Eu falei sobre a diferença entre chamado e a diferença entre envio. Você precisa entender o que é o vinde para depois viver o ide. Só vai saber a gente só sabe o que fazer se antes a gente se aproximar para escutar o que a gente tem que fazer. Então, nesse processo do chamado, nós precisamos primeiro entender o que nós precisamos. Eu só consigo viver o vinde, o ide, se eu entender o vinde. Ah, que massa. Faz todo sentido, faz todo sentido. Glória a Deus, obrigado pela explicação. Massa, espero que tenha clarificado para vocês. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, assim, eu só consigo saber o para que eu fui chamado se eu entendo, se eu tô perto. É a mesma coisa se você me chamou, vocês que estão aqui, vocês me chamaram para fazer algo. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer se você não me falar? Você precisa me falar, eu preciso entender o que você quer de mim para então entrar em ação, para então eu fazer. O chamado, ele te aproxima de entender o seu propósito. Sabe, por exemplo, o Pablo, vou dar um exemplo, vocês falaram do Pablo aqui, o Pablo o tempo todo ele está ensinando. Eu estava vendo os stories dele, ele está lá na pista de gelo, lá nos Estados Unidos, e de repente ele não pensa. Olha que louco, o propósito do Pablo é ensinar, e não tem como fugir disso. O tempo todo ele está ensinando, seja através do marketing digital, seja através do método IP, seja através de qualquer coisa que ele faz, o tempo todo existe uma essência nele, desde quando ele era pequeno. O tempo todo o ICP, a ideia central permanente, tá nele, aquilo ele tá fazendo. Então ele foi para lá, ele ama fazer isso. Então ele viu uns caras não conseguindo patinar. Olha só, quando você entende qual é o teu chamado, ou você entende qual que é o teu propósito, o teu chamado tá ativo, você ativou ele, você entendeu o porquê você veio, então você entendeu agora o que você tem que fazer pro ID, e naquele processo, ele tá o tempo todo, ele entrou lá e falou assim, cara, não tem ninguém ensinando ninguém aqui. Na brincadeira, os caras estão perdendo dinheiro de fazer, ele já ativou empreendedorismo, já ativou a questão do ensino, de ajudar o próximo, e aí, num dos stories, ele estava já ensinando outras pessoas a patinar. Aí fala, mas como que você ensina se você não sabe nem falar inglês? Ele falou, porque o ensino, a aprendizagem não tem a ver com a língua. Tem muitos que sabem inglês e não estão ensinando nada para ninguém. Não tem a ver com você saber falar, mas tem a ver com você mostrar o teu cérebro entender movimento. Porque a gente aprende no movimento. Fechou? Então, é muito interessante, é importante você entender isso. Agora, o chamado, lembra que nós falamos de chamado? O chamado e o id, o vinde e o id, eles estão relacionados para que você viva isso, para que você viva esse processo do chamado, você tem que entender que essa jornada, ela vai te pedir um lifestyle, um estilo de vida. E qual que é o estilo de vida que você tem que ter? O estilo de vida de um governante. O estilo de vida de alguém que governa sobre todas as coisas. Agora, como que eu adquiro um estilo de vida de alguém que governa sobre todas as coisas? Quando eu estou no processo, uma das coisas que eu preciso é entender sobre os hábitos. Você provavelmente tem hábitos construtivos e hábitos destrutivos. Anota aí, existem 2 tipos de hábitos. Hábitos destrutivos e hábitos construtivos. Os hábitos destrutivos são aqueles que te impedem de cumprir o teu chamado. O id. Os hábitos destrutivos são aqueles que impedem você de crescer, de desbloquear, de destravar, de andar. Então, os hábitos destrutivos, eles não deixam você sair do lugar. Você fica fazendo muitas coisas, mas não constrói nada. E quando você não constrói, você não vê evolução. Então, já quero aproveitar para usar essa palavra evolução e convidar vocês dia 5 de março. A gente vai ter aqui em Alphaville o Evolution Day.
The Evolution. É um evento presencial onde nós vamos entender e na prática vamos fazer uma imersão ali de construção de futuro. Então são todos convidados. Se quiser saber mais, aqui no link da bio, você é meu convidado especial. Então, quando você tem hábitos destrutivos e você não consegue apagar um hábito, você consegue substituir esse hábito. Então, para eu viver um lifestyle, um estilo de vida que vai me fazer ser sobrenatural, exercer o sobrenatural de forma natural, eu preciso ter disciplina. A disciplina não é algo ruim. A disciplina só é ruim para quem não tem uma cultura de aprendizado sobre o que é o sentido real da palavra disciplina. Ok? A disciplina, ela faz com que você desenvolva o teu corpo. A disciplina, ela faz você desenvolver a tua alma, as suas emoções. A disciplina faz você desenvolver o teu espírito, o teu conhecimento. A disciplina faz você governar sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. A disciplina faz você governar sobre a sua família. A disciplina faz você governar sobre as esferas, os 7 tronos de influência. A disciplina faz você viver o governo de Deus nessa terra. Entende? Ah, Felipe, mas disciplina é uma palavra muito chata. É chata para quem não entende o que é disciplina. Disciplina, ela está relacionada aos hábitos. Ela está relacionada a um lifestyle. Por exemplo, Jesus ele tinha uma disciplina de fazer jejum, de orar. Entende? É uma disciplina, é um hábito. E o interessante é que quando você vive alguns hábitos e aquilo se torna algo que você está falando, hábito é até que aquilo se torne algo normal. Quando se torna normal, já não é mais um hábito, já é lifestyle. Beleza? Então, quando ele tinha isso, eu desde criança vejo o meu chamado, acho que fugi a vida toda, fiquei extremamente ansiosa. Esses dias falei um pouco sobre o que eu acreditava, aquela ansiedade sumiu por horas. Ó que massa. Você tem que falar. Então, o hábito, ele está relacionado a essa disciplina. Ele te traz a disciplina. E quando você executa ele, você começa a ter um lifestyle diferente. Quantos de vocês aqui não acordavam cedo e agora acordam cedo? Quantos de vocês não liam e agora estão lendo? E o quanto que isso trouxe uma real transformação, uma mudança. Transformação é uma palavra muito forte, eu já disse aqui. A transformação é a junção de uma série de mudanças. São várias trancas que foram sendo destravadas para que então você conseguisse virar a chave e viver uma real transformação. A transformação, quando você transforma, você nunca mais volta a viver aquilo que você vivia. Então, por isso que eu falo que é uma palavra muito forte. Então, o que a gente faz aqui é gerar uma mudança. E pode ser que essa mudança aqui é o que faltava para você girar a chave. Entende? Então, é um processo. A transformação é um processo, é a soma de mudanças. Então, esse lifestyle que você precisa viver é um lifestyle de plenitude, de leveza, de viver a vida adoidado. O lifestyle que o Senhor tem para você é de governo. Quem vive no governo curte a vida adoidado. E curtir a vida adoidado é diferente de curtir a vida desgovernado. Lembra que eu falei? Um cara casado e que acha que está vivendo a vida adoidado, pegando várias menininhas na balada ou fazendo coisas diferentes aí, com encontros escondidos e tudo mais, ele não está no governo, ele não está vivendo adoidado, ele está desgovernado. Porque ele está destruindo tudo aquilo que foi construído até aqui. Então, Felipe, mas esse cara aí agora tem que amaldiçoar e morrer? Não, a gente tem que ajudar ele a sair desse lugar, porque ele está desgovernado. Alguém que está desgovernado precisa de alguém de governo para puxar o volante junto e falar, opa, peraí, vem para cá, vamos lá. Eu vou te ajudar a governar aqui, vou te ensinar, e aí você vai aprender para você viver essa transformação. Tá? Então, assim, o que é ICP? ICP é assim, a sigla de Ideia Central Permanente. É algo que nasceu com você e vai morrer com você. Tem a ver com a tua essência, com o teu propósito. Que é para que você faz o que você faz todos os dias. Entende? Então, o propósito, o nosso único propósito, o primeiro propósito é relacionamento com Deus. É único, todo mundo tem esse propósito. É igual para todo mundo, é nos relacionar. E o segundo é fruto desse relacionamento. Então, ele vai usar nossas habilidades, nossas características, nossos dons, nossos talentos e vai falar para a gente fazer algo. E esse algo que ele vai pedir para a gente fazer é a execução do segundo propósito, que é para que eu faço o que eu faço todos os dias aqui na Terra. A minha dor, não consigo ficar acordado a 4h52, sou CLT e vivo cansado.
Rosiane, o que você precisa olhar? Existem algumas coisas que impedem você, seja no teu corpo físico, na tua mente ou no teu espírito, tá? Então você tem que entender o seguinte, para você acordar, ficar acordado às 4h52, você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que mudar a tua alimentação. O cansaço muitas vezes é falta de vitamina no teu corpo, você tem que entender quais são as vitaminas. Você já foi fazer um check-up para ver, por exemplo, se a tua saúde, se as vitaminas que tem no seu corpo são suficientes? Você está tendo uma rotina de atividade física? Quem não tem rotina de atividade física costuma ter problema de cansaço, aquela sensação de que, nossa, que saco, aquela vida é ruim. Então você precisa fazer atividade física, que isso vai liberar muita coisa no teu corpo, adrenalina e tudo mais, endorfina, você começa a viver um processo diferente, você vai até acordar mais disposto. Aí eu tô na vibe que consigo tudo que quero. Muito bom, Michel. Esse é o pensamento. O primeiro propósito é ter relacionamento com Deus, isso aí. O segundo é, nesse relacionamento gera intimidade, e na intimidade ele te fala o que ele quer que você faça. Tenho feito muitas mudanças, mas ainda não achei ninguém com a mesma frequência para eu andar. Vou me mudar sozinho para Alphaville. Derek, essa frequência é o que eu expliquei para vocês em algum lugar aqui, em alguma dessas lives, que eu não tinha dinheiro nem para mudar, eu não tinha dinheiro para nada, né? Então eu precisei criar minha própria ambiência. Eu peguei alguns mentores no YouTube, gratuito, e eu fiz daquilo a minha ambiência. Porque amigos foram embora, pessoas sumiram, todo mundo saiu de perto. Então eu me vi sozinho, eu, minha esposa, meu filho, morando de favor no sofá da minha sogra. Eu falei, eu preciso pegar isso e converter essa energia, eu preciso fazer a minha ambiência. Então eu comecei a estudar, eu comecei a pegar algumas coisas e aplicar. Por que fala que 20% é inspiração e 80% é transpiração? Porque a inspiração não faz com que ninguém aprenda. Você não aprende escutando uma live. Você entende o que tem que fazer. Você vai aprender quando você pôr em prática, quando você transpirar isso. Aí sim você aprende. Entende? Então vamos lá. Aí, ok, hábitos destrutivos. Você precisa fazer aí agora, entender quais são os hábitos que estão te destruindo. Que hábito que você olha para a tua vida, que é rotina sua, que te faz não construir o futuro. Por exemplo, aqui sobre o cansaço. Você tem um hábito de não fazer atividade física? De não cuidar do teu corpo? Se esse é um hábito destrutivo. Ok? Você tem um hábito de comer qualquer coisa, você come qualquer gordura, qualquer coisa, você toma muito açúcar. Hábitos destrutivos, hábitos de se alimentar mal. Então o que você precisa fazer? Colocar no lugar disso hábitos construtivos, trocar sua alimentação. Primeira coisa que você pode fazer na questão da saúde do corpo é ir num nutricionista, ir num clínico geral e falar, cara, eu quero fazer uma bateria de exames, eu quero ver como é que está a carcaça, eu quero ver como é que está tudo aqui. Isso é ação, isso é atitude, isso é você ir cuidar da sua vida, literalmente. E aí a partir disso você começa a construir hábitos construtivos e isso vai fazer o quê? Vai substituir o negativo pelo construtivo. Tá? Eu não tenho o hábito de ler, eu tenho o hábito de ficar no Instagram lá rodando um negócio o tempo todo ali, e gasto muita energia, muito tempo no Instagram. Então é um hábito destrutivo. Como que eu posso transformar em um hábito construtivo? Eu vou selecionar as pessoas que eu sigo, eu vou olhar, por exemplo, eu preciso aprender sobre cuidar do meu corpo, eu vou colocar uma ou duas pessoas que são nutricionistas, que são atletas, que dão essas dicas, e então tudo que eu ver no Instagram é intencional e eu vou consumir aquilo e pôr em prática no meu dia a dia. É um hábito construtivo. Mas eu estou usando o Instagram do mesmo jeito, mas você está construindo o futuro. Você está evoluindo com aquilo. Então é saber usar as ferramentas e o teu tempo de forma intencional. Beleza? Então nós falamos aqui sobre chamado, nós falamos sobre o hábito. Então o chamado, para você viver ele, você tem que viver um lifestyle. O lifestyle está ligado, que é o estilo de vida, está relacionado aos hábitos, esses hábitos construtivos que vão fazer você viver um estilo de vida de alguém que foi chamado para viver aquilo. Então olha como está tudo ligado. Se você entender isso, você já tem 90% de chance de sair do lugar e de construir o futuro que você precisa construir, tá bom? E o terceiro são as desculpas. Anota aí, ó. Desculpas são todas as coisas que te impedem de investir o seu tempo no que realmente importa. Pô, Felipe, como assim? Tudo... Vocês anotaram aí? Deixa eu ver aqui. Parou de mostrar os comentários aqui. Deixa eu ver.
Vocês entenderam o que eu falei? Então vamos lá. Coloca aí então, anota aí, vocês que estão anotando, primeiro chamado, segundo hábitos, terceiro desculpas. É isso aí, Michel. As desculpas, elas são todas as coisas que nos impedem de investir o nosso tempo no que realmente importa. E o que realmente importa? Você precisa entender o que realmente importa para você. Aquilo que você quer construir. Eu quero ter uma família, eu quero morar numa casa diferente, eu quero ter um carro diferente, eu quero ter um negócio, eu quero ter um business, eu quero ter uma liberdade financeira e geográfica. O que você quer construir? Eu quero ajudar milhares de pessoas a viver a transformação que eu vivi. O que você quer construir? O que realmente importa para você? Eu quero ter tempo de qualidade com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com meu esposo. O que realmente importa? Onde que realmente você quer colocar e depositar todo dia seu tempo? Entende? As suas desculpas, elas estão te impedindo de fazer isso. Como assim, Felipe? Eu vou dar um exemplo. E esse exemplo está relacionado às suas verdades. É uma outra frase que você tem que anotar, que a sua verdade, ela tem sido muitas vezes a sua maior desculpa. Como assim? As suas verdades, elas têm se tornado as suas maiores desculpas. O que significa isso? A sua verdade muitas vezes não, eu tenho que trabalhar. Eu não consigo fazer atividade física. Olha que loucura. Sua verdade. Você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar. Então você não consegue fazer atividade física porque você tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E que hora que você entra e que hora que você sai? Eu entro a tal hora e saio a tal hora. Tá, mas e por que você não faz em um horário diferente? Não, porque eu tenho 2 filhas e eu preciso dar atenção para suas filhas. Então quer dizer que o teu trabalho e as suas filhas são verdades, estão sendo desculpa para você não cuidar do teu corpo? Mas é uma verdade, eu sei que é verdade, mas continua sendo desculpa. Felipe, mas o que eu faço? Aí vem aqui agora para vocês a chave, tá? Então assim, lembra que eu falei da regra dos 5 segundos para tomar decisão? Então você precisa usar essa regra dos 5 segundos. A segunda coisa que você precisa fazer, eu não sou muito de sonhar e ficar almejando, mas quando eu quero muito vou logo atrás, mas queria ter um sonho maior. Então o sonho maior tem que ter clareza primeiro de onde você está e o que você quer alcançar com isso. Qual é o sentido da sua vida? Você vai passar por essa terra, o que você vai deixar? Responde essa pergunta. Quando você morrer, quem que vai estar no teu enterro? Entende? Quando você morrer, o que você construiu aqui e quantas pessoas você ajudou com a sua história, com aquilo que você viveu? Mas eu tenho que ajudar alguém? É uma escolha, como eu disse. Quando a gente for para a eternidade, vai ter uma diferença entre aqueles que só foram salvos e aqueles que viveram o reino, aqueles que se tornaram generais aqui na terra, entende? Então assim, cada ação que você faz aqui vai gerar um resultado para você lá. Você vai ser classificado em alguns níveis lá. Eu falo que eu não quero ser o cara que vai ficar lá olhando os cavaleiros saírem lá e ir para, sei lá, para um multiverso real. Eu não sei o que vai ter na eternidade. A inteligência bíblica fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, se a minha imaginação me permite imaginar que vão ter outros mundos e que nós vamos ver coisas animais lá naquela época, se você olhar para Apocalipse, enquanto nós estivermos vivendo os 2000 anos aqui na Terra, fala sobre nós vivermos uma grande batalha. Por que vai falar que a Nova Jerusalém vai descer até a Terra? Em Apocalipse fala, a Nova Jerusalém vai descer nesse lugar aqui. E quando descer nesse lugar, os muros vão ter 12 portões. Por que vai ter 12 portões se é só paz? Por que vai ter muros gigantescos se só tem paz? Então, peraí, tem alguma coisa estranha nessa parada aí. E eu não quero pagar para ver. Eu não vou querer ser o cara que vai abrir o portão. Eu vou querer ser o cara que vai chegar no cavalo junto, faca na caveira, tamo aí, vamos para onde a gente vai. Eu quero estar na reunião dos generais lá, entende? Eu quero ser como Billy Graham. Eu quero ser como John Wesley. Eu quero ser como Martin Luther King. Eu quero ser como esses caras, saca? Eu não quero ser o cara que vai abrir o portão para esses caras. Entende? Então eu imagino que vai ter coisas muito loucas que só os loucos sabem. Então assim, eu não quero pagar o preço. Então assim, é só você olhar. Então assim, o sonho tem a ver com aquilo que você entende o teu real papel aqui na Terra. O que você quer fazer. Então o que você precisa fazer então
para que as suas verdades não sejam as desculpas que você está dando para viver para investir o teu tempo no que realmente importa. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que começar a organizar. Porque o que está acontecendo? Por que as suas verdades têm se tornado suas maiores desculpas para você não cuidar da tua vida, para você não construir futuro, para você não deixar legado? Por que as suas verdades elas têm sido essas desculpas? Porque falta, anota aí o que falta. Falta organização, falta planejamento e falta ação. Organização, planejamento e ação. Imagina o seguinte, você, eu, Pablo, qualquer pessoa, Roberto Justus, qualquer pessoa na Terra, todos nós temos algo muito em comum e a gente recebe a mesma quantia, é investido a mesma quantia de horas todos os dias para todo mundo. Você pira nisso? Ninguém recebe hora a mais e nem hora a menos. Nós recebemos 24 horas como investimento na nossa vida todos os dias. O que muda? O que muda é eu viver o que eu vivo, você viver o que você vive, o Pablo viveu o que vive, o Paulo Vieira viveu o que vive. O que muda isso é o quanto nós somos organizados, planejados e em termos de atitude, de ação. É o quanto nós usamos essas três coisas ao nosso favor. Então, uma coisa importante você entender. Pô, Felipe, eu tenho 2 filhos, eu moro solteiro, eu trabalho, trago renda em casa, e eu chego em casa, eu entro cedo, saio tarde. Como que eu faço então para me organizar? Então é para isso não ser mais desculpa, porque eu tô cansado dessa vida, eu não quero mais viver essa vida. Você vai, primeira coisa, organizar o teu tempo. Você vai reorganizar a tua agenda. Se seus filhos consomem você, se o teu trabalho te consome demais, você vai colocar limite, você vai colocar tempo, você vai colocar data para viver essas mudanças, ok? Então tudo que você precisa pôr aí nessa parte de organização e planejamento é data. Vocês estão entendendo aqui? Então assim, ó, tudo que você vai fazer nesse processo é construir passo a passo. Na semana do Take Action nós vamos falar sobre isso na ação, na prática, como a gente faz tudo isso. Mas você precisa organizar esse seu tempo. Você precisa planejar melhor as suas ações todos os dias. Senão você vai viver aquela vida que você... Sabe aquela sensação? Existem pessoas que elas são tão desorganizadas que a única coisa que elas fazem é viver a vida fazendo coisas. Ela acorda já, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Aí sai, sempre, sabe aquela pessoa com um senso de urgência o tempo todo? Ela sempre está atrasada, ela sempre está correndo, ela sempre está cheia de coisa para fazer, ela sempre não tem tempo na agenda, ela sempre não tem, ela tá o tempo todo nessa, eu tô indo, não, preciso fazer isso, não, preciso fazer aquilo, não, peraí, não, hoje eu não consigo falar, não, minha agenda eu consigo daqui, só semana que vem. Sabe aquela pessoa que tá nessa corrida dos ratos, nessa loucura? Essa pessoa, ela acha que ela é a mais organizada, mas ao contrário, ela é a menos organizada de tudo. Entende? Porque o que ela fez? Ela empilhou nas horas dela um monte de tarefas, e essas tarefas, esse monte de tarefa está impedindo ela fazer o que realmente importa. E tem muita gente que fica assim durante anos, aí chega numa idade, está sofrendo com o corpo cheio de doença, está tendo vários tipos de problema, aí ganhou rios de dinheiro, vai usar todo esse dinheiro para cuidar do corpo. Olha que bosta. Ao invés de estar curtindo e vivendo a vida adoidado, porque foi desgovernado, agora tem que ficar cuidando, gastando, investindo milhões e em cuidar do corpo, em cuidar da saúde, entende? Então tem muita gente fazendo isso, eu conheço muitas mulheres, como eu trabalhava no banco, muitas mulheres que eram solteiras, bonitas, tinham tudo para ter uma família top, mas porque tinham essa necessidade de ficar correndo o tempo todo, essa vida louca, aí que acontece? Passou o tempo, passou, e aí? Não tem marido, não tem família, são frustradas. Eu conheci uma mulher, eu fui no asilo uma vez, e numa das visitas ao asilo, eu conheci uma mulher que eu fiquei impressionado. Ela foi uma das chefes da Petrobras, de uma área muito top da Petrobras, e ela era uma mulher executiva ferrada. Ela tinha, assim, cargos altos, ela tinha milhões na conta, ela tinha uma doideira. O que aconteceu? Essa mulher, ela viveu a vida dela desse jeito, e aí chegou uma época, ela começou a ter uma doença, ela adquirir uma doença, e essa doença começou a consumir ela.
E ela teve que se afastar, pediu para sair do cargo, e o dinheiro todo que ela tinha, ela começou a investir em tratamento porque ela não queria morrer. Só que ela se tornou uma senhora, e uma senhora frustrada porque não teve família, e ela estava no asilo porque não tinha ninguém que cuidasse dela. Por isso que se você não construir o seu futuro agora, a vida vai construir o futuro para você. E eu tenho certeza que ela vai te dar um futuro que você não quer. Se você não decidir o destino agora, a vida vai decidir para você. E quando ela definir para você e decidir, quando chegar lá pode ser que você não goste. Essa mulher, ela estava sozinha, descontente da vida. E ela falou para mim, olha Felipe, menino, ela me chamou de menina, menino, se eu pudesse voltar no passado, eu viveria uma vida totalmente diferente. Eu não aceitaria aquela proposta da Petrobras. Eu não aceitaria tantas propostas que eu aceitei antes. Eu ia cuidar da minha vida, eu ia buscar um relacionamento bom, eu ia cuidar da minha saúde. Olha que loucura. Então, de que adianta você chegar numa certa idade e olhar para trás? Por isso que eu falo que você precisa investir e não gastar tempo. Porque se você não investe e gasta seu tempo, quando chegar lá na frente, você vai falar, qual é o ROI? Qual é o retorno sobre aquele investimento? Eu só gastei, agora já é tarde. Entende? Então, que vocês não vivam isso, que vocês vivam aquilo que o Senhor tem para vocês, que vocês construam aquilo que o Senhor quer que vocês construam, para quando vocês chegarem lá no futuro, vocês serem como aquelas pessoas que agora combati o bom combate, guardei a minha armadura, a minha fé, agora eu vou viver, agora eu vou curtir essa terceira idade. Agora eu vou ensinar aos outros, eu vou ver os meus netos agora chegando até mim, me pedindo conselhos, porque eles vão me olhar como alguém de autoridade, e aí eu vou falar, pega um livro X e vai lá, lê esse livro aí do vô. Pega o livro da sua mãe que fala sobre isso, ou da tua tia que fala sobre aquilo, olha aqui o livro do vô que fala sobre aquilo, tá vendo aquela informação, aquele curso ali, tá vendo isso? E aí eu fico imaginando, Felipe, sentado na roda com a família, e as criancinhas vindo perguntar e eu contando histórias. Imagina quando eu contar a história de que um dia eu estava aqui com vocês. Um dia eu estava na live, tinham 2.800 pessoas com o vovô lá. E essas 2.800 pessoas, elas escutaram e aplicaram aquilo que o vô falou. E olha só, olha o resultado dela. Aí eu mostro o resultado de vocês, coisas incríveis que aconteceram construindo. Tá vendo aquele dono daquela empresa? Tá vendo aquela pessoa que tá assim, todos esses aí, eles viveram o sobrenatural, aprenderam a viver o sobrenatural de forma natural. E eles estão tocando terror em todos esses lugares. Porque um dia eles fizeram o que vocês estão fazendo aqui. Sentaram, escutaram, entenderam e aplicaram. Por isso é importante vocês que estão começando aqui, crianças, vocês aplicarem aquilo que o pai e a mãe de vocês falam, aquilo que o vô fala. Que massa isso. Você constrói uma história e você ainda traz os princípios para a garotada. Então que vocês possam viver isso. Entende? Em tudo que vocês vão fazer. Vocês vão ter muitas oportunidades de fazer isso. Bom, falei bastante também. Eu quero saber de vocês. Como é que foi hoje, então? Manda aí um resuminho. Eu quero entender o que vocês pegaram. O que fez sentido para vocês. Se eu encerro aquilo que no meu coração eu tinha que entregar para vocês aqui de forma mais organizada, que foi sobre o que você precisa para sair do lugar. E isso que faz todo sentido. Então você precisa entender sobre chamado, sobre hábitos e sobre desculpas. Quando você trata esses três, você concorda comigo que não tem como você ficar parado? Não tem como você ficar no mesmo lugar? Os 5 segundos foi massa. Agora eu queria fazer um pedido para vocês. Coloca aqui agora nos comentários o que você precisa fazer e você não fez por algum motivo. Coloca assim, eu preciso fazer lives, eu preciso começar a pesquisar sobre um novo negócio. O que você não fez? O que você precisa fazer e que você não fez? Eu quero escutar de vocês aqui. Eu quero saber o que você precisa fazer e você não fez. E eu vou mostrar para vocês aqui agora que tudo que vocês não fizeram tem a ver com esses 3 pontos que eu falei para vocês. Coloca aqui para mim agora. Vamos ser honestos uns com os outros aqui. Eu quero que você coloque aqui o que você precisa fazer que você não fez. Você sabe que você tem que fazer. Nossa, Felipe, eu preciso fazer tal coisa. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não fiz. Coloca aí. Quero ver quem são os corajosos agora que vão
ser corajoso ao ponto de colocar e falar assim, ó, eu tô aqui à disposição porque eu quero aprender. Ó, estudar, preciso descobrir um novo negócio. Olha só, preciso descobrir um novo negócio, preciso fazer lives, preciso estudar, eu preciso escrever o livro, não fiz live, ainda estou com vergonha. Olha só que loucura isso. Preciso voltar a fazer lives, eu preciso deixar de ocupar meu tempo e estudar e ir viver. Olha que louco isso. Preciso fazer lives, largar a CLT e encontrar meu nicho. Ó, tudo isso que vocês estão falando, vocês concordam comigo? Eu quero que vocês escrevam putz se vocês concordarem. Se vocês não concordarem, vocês colocam assim, ó, balela. Vocês concordam comigo? Ó, preciso urgentemente escrever meus livros. Vocês concordam comigo se vocês entenderem o chamado, viverem o chamado, terem o seu estilo de vida, mudarem os hábitos e deixarem de dar desculpa, vocês vão caminhar e vão fazer tudo o que vocês tinham que fazer aqui? Tudo isso que vocês estão falando, vocês iam fazer se vocês cuidarem dessas 3 coisas? Ó, urgente lives, eu preciso desbloquear da procrastinação, preciso deixar de ser ansiosa. Olha que loucura. Vocês concordam comigo que tudo que eu falei aqui é o que vocês precisam para poder começar a fazer isso que vocês estão falando que precisam fazer? Se você concorda, escreve assim um putz bem grande, aquele carinha com a mão na cabeça assim, cara, era disso que eu precisava. Vou voltar a fazer live, já escrevi um livro com 10 amigas, mas temos que voltar às lives. Eu até hoje, numa aula de manhã, tenho tarefas mais importantes, escrever livro, fazer lives, tal. Olha só, anotar que significa que você entendeu. Olha lá, putz, 1 milhão de vezes, putz, faz muito sentido, putz, sim, olha que loucura, putz. Helder, você colocou, é preciso fazer o que precisa ser feito. É preciso, mas você concorda que para você fazer, você tem que cuidar, entender o chamado, viver um novo estilo de vida, trocar os hábitos para você entender sobre disciplina. Aí é que louco. E também parar de dar desculpas, senão fica só na falácia. E quem fala muito, é tipo o Zagalo, fala muito, não faz. Quem fala, não faz. Por isso que o meu livro fala sobre aqui. O tema do meu livro é Nunca Mais Fale, deixe os resultados gritarem por você. Se você ainda não sabe como, você tem que procurar o quem para aprender o como. Você tem que procurar o quem para entender como. Você só aprende quando você pratica. Esse é um grande problema que os grandes estudiosos aí não explicam o real sentido da palavra. Você só aprende quando você pratica. Quando você procura a pessoa que é o quem, ele vai te fazer entender o que tem que fazer. Eu vou explicar isso na prática. Por exemplo, vê comigo se você vai aprender. Ó. Vamos pensar que você não sabe andar de bicicleta, ok? Você não sabe. Você não sabe andar de bicicleta. Eu vou te ensinar e você vai aprender agora. Vamos pensar. Pensa comigo, eu quero trazer clareza para vocês sobre esse negócio de entender e aprender. Você não sabe andar de bike. Eu vou falar para você. Ó, você vai fazer o seguinte. Aqui, vamos pensar que aqui tem uma bicicleta. E essa bicicleta que está aqui, eu vou te ensinar a andar de bicicleta, ok? Vocês estão entendendo? Eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Vocês entenderam aqui? Sim? Então, olha só. Vou fazer uma pergunta. Alguém aqui não sabe andar de bicicleta? Alguém não sabe andar de bicicleta aqui? Responde para mim assim, ó. Quem não sabe, fala assim, ó. Eu não sei andar de bicicleta. Só para eu usar o teu exemplo. Tem 1 mês que eu perdi igual cego no tiroteio. Osana, aqui você vai encontrar essas respostas, eu tenho certeza. Esse é meu papel. É trazer clareza e direção. Você é uma fazedora, amo desafios, todo dia é dia de tarefa, mais tarefa. Show. Ó, por exemplo, a Nutri Ale Frazão. Ale, eu vou te ensinar a andar de bicicleta e todo mundo vai ver que eu vou te ensinar. A Ale, a Nair, todo mundo aqui, ó, eu vou ensinar vocês duas a andar de bicicleta e todo mundo vai ver vocês aprendendo a andar de bicicleta, ok? O que você vai fazer, ó? Vão me acompanhando falando, entendi, tá? Então assim, ó, vamos lá. Primeiro você tem a bicicleta, tem uma bicicleta aqui, ó. A primeira coisa que você tem que fazer é segurar o guidão aqui, né? E aí o que você vai fazer? Segurou o guidão, a bicicleta, você vai com a sua perna direita, é bom entrar com a perna direita, você pode escolher o lado, né? Direito ou esquerdo. Eu sou destro, então eu prefiro com a mão canhota segurar aqui e com a perna direita eu passar por cima do banco. Então o que eu faço? Eu vou pegar aqui, eu vou dar um impulso com a minha perna, passar por cima e segurar nesse outro lado. Eu já estou aqui de pé na bicicleta, ok?
Aí o que eu faço? Eu vou pegar o pedal, eu vou colocar o pedal um pouquinho para cima, porque o meu pé ele precisa empurrar o pedal para começar a rodar a bicicleta. Até aqui vocês já aprenderam? Entenderam o que tem que fazer? Sim? Então, o que eu vou fazer? Ale e Inair. Eu vou pegar então o meu pé e vou pisar. Eu estou aqui com as mãos aqui, então eu vou pisar. Eu vou sentar no banco, né? Vou pisar nesse pedal e vou pisar no outro, pisar no outro, pisar no outro, pisar no outro. E aí eu vou começar a andar com a bicicleta. Aprenderam como tem que fazer? Você aprendeu? Nair, Ale, vocês aprenderam como tem que fazer? Sim ou não? Só me explica. Vocês aprenderam? Entendeu? Ok. Agora me digam uma coisa, pessoal. Se eu dar uma bicicleta para Ale e para Nair agora, elas vão subir na bicicleta e vão sair andando? Sim ou não? Então, você não aprende quando você estuda. Você não aprende quando você está ouvindo algo, quando você está fazendo, tá aqui. Você só aprende quando você põe em prática. Viu só? Se eu der uma bicicleta para elas agora, a melhor aula que tive. Se eu der a bicicleta para elas agora, elas não vão sair andando porque elas aprenderam. Porque elas não aprenderam, elas entenderam o que tinha que fazer. Agora, elas só vão aprender quando elas porem em prática. Então, quando elas porem em prática, elas vão cair. A melhor fase é essa. Então, vocês vão pegar o pedal, vão dar o primeiro passo e vai cair. Aí vocês vão levantar. Aí vocês vão já estar mais esperta. Aí vocês vão dar duas pedaladas e cair. E vão fazer a mesma coisa. E aí vai. Esses dias eu ensinei meu filho a andar de bicicleta. Meu filho, pai, como que tem que fazer? Eu falei, filho, só segura no guidão. Papai vai estar aqui atrás de você, eu vou começar segurando com equilíbrio, você vai pedalando. Eu vou te soltar e você vai cair. Eu vou cair! Eu falei, vai filho, e vai ser muito legal. Não sei quem viu os stories, mas eu postei os stories e ensinei e falei para ele que ele ia cair. Depois eu vou repostar aqui, vou fazer um TBT aqui, vocês vão entender. Na prática, você só aprende quando você pratica. Então, tudo que vocês estão vendo nos cursos e tudo mais é para trazer entendimento de como fazer. Aí, quando você entrar em ação, quando você for lá andar de bicicleta, aí você vai pedalar, aí você vai pôr em prática. Aí você tem que cair. A melhor parte de quem está aprendendo algo no começo é cair. Entende? Massa demais. Fez sentido para vocês? Sim ou sim, coloca aí que a gente vai encerrar a nossa live aqui, mas eu quero que você deixe o seguinte, você vai fazer o seguinte, alguns de vocês não fizeram ontem, eu queria pedir esse compromisso. Hoje você vai fazer o seguinte, você vai pegar, eu sei que você está num lugar muito massa, temos 3.400 pessoas, Felipe, você tá louco? Eu tô vendo 34 pessoas, é que eu falei aqui, eu tô falando toda hora para vocês, para todo mundo que tá comigo, eu gosto de pensar que na casa de cada um de vocês tem 10 pessoas, tem 100 pessoas aí, e essas pessoas que estão com você, tá todo mundo com caderno, tá todo mundo ali com um cafezinho, na beira da praia, na rodinha, fazendo um luau e aprendendo, falando, nossa, jogando as coisas pro alto, falando, uau, que loucura, cara, o que esse cara tá ensinando, que massa, olha aqui, eu vou colocar em prática. E eu fico imaginando que quando eu fecho a live, vocês começam a pegar entre vocês assim, mano, vamos praticar, vamos fazer isso aqui, pega a bicicleta aí que a Anaí vai aprender a andar de bike hoje. Vamos trazer aqui para ela andar. Então eu fico nessa loucura. Na minha mente criativa, eu estou acreditando que vocês vão sair daqui e vão entrar em ação e vão fazer coisas, já vão partir para cima. Entende? Então, é por isso que eu falo. E quando alguém sai da live, eu fico falando assim, cara, essa live tá tão boa que a pessoa saiu para chamar mais uns 3 lá. Entende? Para ligar para 3, falar, junta a galera na tua casa aí e assiste esse cara aqui que vocês vão pegar coisas incríveis. Porque tem a ver comigo? Não tem a ver comigo. Nunca teve a ver comigo e não é por mim. Não tem nada a ver comigo. É por ele e para ele que eu faço tudo que eu faço. E vocês estão me acompanhando, vocês estão sabendo e estão vendo isso. Show! Então o que vocês vão fazer? Eu não entendi aqui.
Michelle, eu sempre vejo muito em família, quando bebe Elidas, tá? Eu não consegui entender aqui, eu vi os comentários. Mas depois você manda lá se quiser mais alguma orientação. Então, o que acontece? Nesse processo agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as chaves que vocês tiveram aqui e vocês vão divulgar para algumas pessoas que vocês acreditam que precisam saber disso, fechou? E a gente está encerrando a nossa live aqui hoje. Amanhã a gente começa o Take Action na prática. Então se prepara, às 20 horas todos os dias, a gente vai se encontrar e a gente vai colocar em ação. Ou seja, eu vou trazer um conteúdo, vou explicar para você como que é a semana do Take Action. A semana do Take Action eu vou trazer um conteúdo aqui para você, que você vai executar. Lembra tudo que nós falamos, as suas desculpas, a sua falta de disciplina, a sua falta de clareza, o teu cérebro, tua alma, eles vão tentar te impedir de construir o seu micro resultado. E nessa semana nós vamos entrar em micro resultado. Eu vou te ensinar o passo a passo para você construir esse micro resultado. E se você aprender isso, você vai aplicar isso todos os dias ou toda semana em algumas áreas da sua vida e você vai começar. Você não precisa olhar lá para frente. Você não tem que olhar lá no final do ano, você tem que olhar na próxima semana. Mas você tem que saber que aquilo que você fez nessa semana é algo que contribuiu para construir a imagem do final do ano. Fechou? Muito obrigado, sensacional, obrigado por você existir. Nossas lives vão ser às 20 horas, tá bom? E para vocês que pediram, eu liberei a jornada do mochileiro, tá aqui, vai ficar liberado por 24 horas apenas. Tá? A galera tinha pedido para mim liberar a jornada do mochileiro, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. Se vocês me permitirem, eu vou falar, já passou já do nosso horário aqui, mas eu vou falar para vocês que estão aqui, que eu sinto que vocês estão aqui, é porque vocês estão querendo mais e eu vou entregar mais. A jornada do mochileiro, para quem participou lá do Método IP e para quem está aqui comigo e me acompanha, o que acontece? A jornada do mochileiro foi um curso que eu gravei para mim, eu gravei aulas para eu executar durante o ano, para eu sair do sofá da minha sogra, e que fez eu sair do sofá da minha sogra e morar em Alphaville e ser sócio de uma empresa multimilionária. Então tudo que eu precisei fazer, eu coloquei as dicas, eu gravei lá. Para você ter uma noção, foi em janeiro de 2020, eu tava morando de favor na minha sogra, e aí eu nunca tinha feito live, nada, eu abri uma live, tinha acho que 10 pessoas curiosas para saber o que o Felipe tá fazendo na internet, e essas 10 pessoas, tinha um menino lá que falou, Felipão, vamos gravar um curso? Falei, vamos. Eu sempre fui muito perfeccionista, eu era muito perfeccionista, e o perfeccionismo me fazia ser procrastinador. Então nunca na vida eu ia falar assim, vamos fazer um curso, vamos gravar. Aí ele falou pra mim, era um menino jovem, adolescente, tinha 17 anos mais ou menos. E ele tava falando, eu tô estudando algumas coisas na Hotmart e eu queria aplicar, você topa? Eu falei, topo, eu tô lascado aqui, então vamos lá. Aí eu falei, vamos. O que aconteceu? Era uma quinta-feira. Ele falou, vamos fazer quando? Eu falei, no domingo. Eu não tinha lugar, eu não tinha dinheiro para alugar nada, eu não tinha dinheiro para conseguir equipamento, não tinha nada. Mas eu visualizei gravando. Olha que louco, eu quero que vocês aprendam essa chave aqui para você que está numa situação que precisa fazer coisas e não sabe como fazer. Naquele dia, eu mentalizei, eu falei, eu vou gravar esse curso e foda-se o que eu preciso fazer, nem se eu ficar acordado todos os dias, eu vou conseguir gravar isso. Não sei como, não sei quando, não sei onde, mas eu vou. Nessa época, eu estava morando de favor, as pessoas tinham se afastado de mim, as conexões elas tinham ido para longe, só que eu comecei a fazer alguns eventos e participar da Associação Comercial de São Paulo, Associação Comercial do Estado de São Paulo. Eu comecei a a ajudar alguns empreendedores, e aí eu lembrei de alguns deles. E aí no dia eu falei, cara, eu preciso de um lugar. Aí eu fui ligando para esses novos contatos, novas pessoas que apareceram na minha vida. Eu fui ligando para esses novos contatos e pedindo favor. Vocês conhecem alguém que poderia me emprestar um lugar para eu gravar? Eu só preciso de domingo gravar algumas aulas. E não conheço. E aí eu fui nessa caçada. Na quinta-feira, na sexta-feira, no final do dia, um cara falou assim pra mim, liga pra tal fulano, que esse fulano ele tem um cowork e ele não usa de domingo, pode ser que ele te empreste. E eu liguei no sábado de manhã.
e consegui. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu liguei pro menino, cara, consegui um lugar, é só você vir com os equipamentos. Ele falou pra mim, Felipão, eu não tenho equipamento. Eu falei, cara, como que você fala que vai gravar um curso comigo se você não tem equipamento, meu amigo? Você tá doido? Ele falou, não, irmão, achei que você tinha, Felipão. Eu falei, nossa, velho, agora, vamos achar. Aí eu comecei de novo nos contatos, comecei a ligar pra todo mundo pra ver se a gente conseguia achar alguém que tinha esses equipamentos. Enfim, o cara que me emprestou o cowork, ele falou assim, cara, eu tenho um microfone de lapela e eu tenho um pedestal. Eu falei, não, pode ser. Aí eu consegui com ele, o menino conseguiu a câmera funcionava de um lado só o fone, olha que loucura, e só tinha uma bateria, um cartucho de memória. Ou seja, eu só conseguia gravar 1 hora, depois tinha que descarregar e depois carregar para gravar de novo. Doideira. Eu levei o dia inteiro, domingo inteiro, para gravar 1h30, pra vocês verem. E eu não fiquei regravando. A primeira vez que foi, tá tudo certo. Não tem, eu não fiz várias vezes, porque eu levei 6 horas para fazer uma vez só. Imagina se eu, 6 horas não, levei 8 horas. A gente chegou domingo cedinho e foi até o final. E eu tinha que entregar o cowork. Imagina se eu tivesse que ficar tempo para gravar. Então eu não tive tempo. Aí quando foi sábado, 4 horas da tarde, eu falei, beleza, e o que eu vou gravar? Qual é o conteúdo? Lembra que eu falei que eu criei minha própria ambiência? Eu tinha meus próprios mentores e eu tinha muitas anotações. Eu falei, tá, disso tudo, eu coloquei tudo no papel. Eu falei, o que eu preciso fazer o ano inteiro, que eu vou visitar essas aulas, e essas aulas elas vão me inspirar para poder eu viver a minha jornada. Eu lembrei, o nome do curso é Jornada do Mochileiro, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive na rodoviária com um cara mochileiro. E eu fiz um paralelo com a vida. Eu falei, cara, legal isso. Aí eu falei, eu vou usar isso como base. Então eu peguei aquilo, coloquei lá um conteúdo num papel sulfite, escrevi algumas coisas, e aí eu escrevi aquilo como se fosse um roteiro. Eu falei, vou falar sobre a jornada, vou falar sobre a mochila, sobre os caminhos, eu vou falar sobre tudo que eu, Felipe, preciso aplicar durante esse tempo todo para eu conseguir chegar na onde eu tenho que chegar, para eu sair da onde eu tenho que sair. Porque eu cheguei ali, eu tinha emoção, o meu emocional estava ok e meu espiritual estava ok. Eu só precisava fazer coisas para ter acesso ao que já era meu, as coisas que o Senhor já tinha liberado sobre a minha vida, as riquezas que Ele tinha para mim. Então eu só precisava fazer coisas, e essas coisas eu precisava ter claro. Lembra, eu sou um cara que eu não sou muito de... eu preciso ver, eu preciso organizar, eu preciso fazer. O meu perfil é o estável, dentro dos perfis comportamentais é o estável, o meu perfil natural. Então eu olhava e falava, eu preciso ativar o dominante, mas eu preciso saber, ter um passo a passo aqui. Então eu construí esse curso pra mim. Eu falo, e aí, mochileiro, tal, porque eu tô falando pra mim. E no final eu falo como se eu estivesse falando com um monte de pessoas, e eu vou criar um grupo disso, eu vou criar tudo aquilo. O que eu estava fazendo? Eu estava forçando a minha mentalidade em acreditar naquilo, porque eu tinha começado a ver esses players e eu fiz basicamente o que eles fazem, mas era para criar uma crença e construir uma crença de que aquilo ali que eu ia fazer, muitas pessoas iam acessar, ia ser uma loucura. Mas eu fiz pra mim, e eu fiquei durante 1 ano aplicando aquilo. E eu saí da minha sogra realmente, e fui morar em Alphaville e ter sócios, porque eu falo sobre conexões, sobre network e tudo mais lá dentro também. E eu fiz o que tá lá. E me falaram assim, regrava, Felipe, pra você começar a vender. Eu falei, não vou regravar, e eu não quero vender. E aí o pessoal falou assim, não, mas as pessoas precisam. E eu entendi que o meu pior conteúdo pode ajudar milhares de pessoas. Então por isso eu tô liberando esse curso pra vocês. Tá aqui na minha bio, pra quem quiser. Não vai ter grupo não tem grupo do WhatsApp, não é esses cursos que vocês estão acostumados, todo perfeito. Ali, quando eu gravei esse curso, só pra você entender, eu tô com fone de ouvido, vocês vão me ver com fone, eu quero jogar real pra vocês aqui. Eu tô com fone de ouvido, eu tava escutando reggae, eu tava escutando uma música pra me acalmar de tão nervoso que eu tava gravando, porque eu nunca tinha gravado, eu era perfeccionista, eu era procrastinador, eu nunca tinha encarado as câmeras, aquilo tava sendo por dentro, eu tava me corroendo, eu fiquei mal, me deu febre. Mas eu destravei, eu fui pra cima. Entende? E aquilo me fez chegar, aquilo foi o pontapé inicial para eu chegar onde eu cheguei. Então, eu tô liberando para vocês aqui, quem quiser participar, né? E olha que honra que eu tenho hoje, eu posso distribuir, eu posso ofertar eles para vocês dentro da minha plataforma. Eu tenho um prazer em falar isso. A XGrow hoje é uma das empresas que eu tenho, junto com o Pablo e com o Christian Barbosa, na sociedade que nós temos. Então, assim... por que eu fiz a XGrow? A XGrow é porque o Senhor colocou no meu coração
de mudar a educação no Brasil. Então, os Jovens Ogivas, eu estou começando um projeto. Quem quiser saber dos Jovens Ogivas, @jovensogivas, lá a gente vai passar mais informações. E hoje a XGrow, ela está servindo para divulgar os produtos de infoproduto, do Pablo e da galera toda, e vai abrir para o mercado e tudo mais. Só que o real objetivo dela é de a gente tocar a educação no Brasil, a gente mudar a educação no Brasil. Então esse é só um momento, isso é só um processo. E como ela é minha, a gente pode colocar lá dentro, se eu precisar colocar o TikTok lá dentro, para poder na Learning Area, onde os alunos vêm, se eu quiser colocar num curso que vai ser feito por alguns dos experts que nós estamos trazendo para os Jovens Ogivas. Os Jovens Ogivas, o senhor me colocou o número 12, eu vou encontrar 12 jovens que vão ser influência para a geração. Assim como hoje tem Lucas Neto, Felipe Neto, que trazem princípios distorcidos e uma mentira para essa geração, eu quero encontrar, o senhor vai me dar esses caras, encontrar jovens que a única coisa que eles vão ser na vida, precisar ser criativo e ridículo. Mas eles vão criar dancinha no TikTok, vão criar um monte de coisa, porque esses caras, eles vão atingir a mesma geração, vão criar dancinha, e se eu precisar colocar um TikTok da vida na Learning Area para atrair a juventude, para eles conseguirem aprender, eu vou fazer, porque a plataforma é minha, entende? Então não existe mais barreira. Então essa foi o que queimou no meu coração. E esse um ano eu usei esse curso A Jornada do Mochileiro para construir isso, para construir essa mentalidade para mim mesmo. Então, eu queria liberar para vocês aqui. O preço que eu coloquei lá é de 297, é um preço simbólico, não é nada, nenhum curso caro, nada disso. Realmente é simbólico para que vocês tenham acesso a isso, essa mentalidade que eu tive lá. Eu não regravei. Ali eu tô com fone de ouvido porque eu estava nervoso. Eu estou gravando num coworking emprestado com uma câmera que funciona só um lado do fone. Alguns de vocês vão escutar, dependendo do aparelho, vai escutar só de um lado. E tá tudo certo, foi assim que foi gravado. Tá? Então assim, eu levei um dia inteiro para gravar aquelas 11 aulas. Entende? Então assim, eu tô só passando para vocês aqui porque me pediram e eu entendi que eu não posso segurar e reter nada na fonte. Tá? Se servir para você, se você quiser ter acesso, eu liberei para vocês. Tá bom? O grupo do WhatsApp tá cheio, então como o grupo do WhatsApp tá cheio, entupiu, a gente abriu um grupo no Telegram. Você pode clicar na minha bio também lá pro Telegram, que a partir de amanhã eu vou todo dia lançar uma semente, ou seja, um áudio curto, mas que vai ser uma semente para você, ajudar você a pôr em prática. São sementes para que você plante todos os dias, tá bom? E esse ano é o meu ano de servir, eu vou servir vocês com tudo que eu puder. Eu quero chegar no final do ano, ó que interessante, lá no curso eu falei assim, ó, e esse ano eu quero ajudar 12 mil pessoas a ter resultado. Eu estava mentalizando esse número, isso foi algo que eu senti, 12 mil pessoas. Só que aí, com o tempo, eu fui amadurecendo, e eu entendi que não sou eu que vou ser influência para as pessoas, mas eu vou ser alguém que vai estar por trás, ajudando 12 e inspirando 12, que vão inspirar 300, que vão inspirar esses 12 mil. Entendeu? Eu vou entregar o original, tá disponível, Eliseu. Que bom. Gente, foi um prazer. Meu coração se alegra demais, assim, de poder servir vocês. Vocês não sabem o quanto isso me alegra. Porque eu sei que tem gente em casa agora que está vivendo algo novo. Eu sinto no meu espírito. Pessoas agora meus olhos encheram de lágrimas. Não acontece isso normalmente, quem me acompanha sabe. Mas eu sei que pessoas, elas vão ser realmente transformadas. Eu quero inspirar você. O mínimo que você fizer já pode ajudar alguém. Entende? O mínimo que você entregar, as pessoas que você conectar. Às vezes uma menina chegou pra mim e falou assim, eu vou abrir aqui pra vocês, eu não vou falar o nome dela. Ela falou assim, Filipão, eu não quero mais transar, eu não quero mais ir pra balada, eu não quero mais bebedeira, eu quero viver isso que você vive, isso que essa galera vive, entende? E aí eu falei, cara, vamos caminhar junto, vem caminhar com a gente. Aí ela veio caminhar com a gente. Só que olha que louco, ela falou, mas eu preciso influenciar essa galera, tem muita influência, tem gente que tem 10 milhões, 20 milhões de seguidores, que tá vindo falar comigo e eu não posso ajudá-los. Porque eu não consigo me ajudar, como eu vou ajudar eles? Aí eu falei para elas, não tem nada a ver com você. Aí, enfim, a gente teve um encontro,
Nesse encontro ela trouxe algumas meninas. E essas meninas que vieram, ela se surpreendeu. Ela falou, cara, eu achava que esse encontro ia me ajudar, mas para mim foi bom, mas não foi aquela transformação, não foi aquela mudança. Mas as meninas que vieram, elas viveram, uma transformação, entende? E o que eu quero trazer para vocês? É que você não precisa ser transformado para poder transformar vidas. Você pode estar na caminhada, na jornada, e essas pessoas que você vai estar trazendo para perto de você só direciona elas. Vamos andar junto? Vamos para essa direção? Vamos. Então vamos. Entende? E é isso que eu quero incentivar vocês. Fechou, galera? Tamo junto. Até depois do fim. Amanhã se programem. Eu quero saber, só para eu ter uma noção, quem vai estar amanhã aí startando junto com a gente no Take Action, coloca assim, ó, hashtag Take Action, e coloquem na hora que vocês tirarem um print, na hora que vocês forem divulgar. Vamos fazer uma foto aqui, né? Eu não sou gente, eu não sou gerador de conteúdo. Eu não sou gerador de conteúdo. Peraí. Desativar comentário. Mas vamos tirar uma foto. Eu já explico isso para vocês. Eu falei que eu não sou gerador de conteúdo, mas eu vou servir vocês com tudo que eu tenho. Eu sou um cara, eu não sou um perfil do Pablo, eu não sou o Pablo, eu sou o Felipe Damasceno, mais conhecido como Damasceno, tá? E eu vou entregar para vocês tudo que eu senti que eu tenho que entregar no meu coração. De toda a minha alma, de todo o meu coração, eu vou entregar para vocês. E eu vou ajudar vocês. Meu negócio não é teoria, é prática. Eu ensino os conceitos, mas eu quero ver você colocando em prática, você saindo do lugar. Beleza? Então aqui na bio tem lá o Evolution Day. Eu queria muito conhecer vocês presencialmente. Se você quer participar do Evolution Day, me fala. Vai lá no link da bio. Se você não olhar e falar, poxa Felipe, eu quero participar e tudo mais, mas eu preciso de mais informações, você me chama no direct, a gente bate um papo, tá bom? Então quero estar com vocês lá no Evolution Day, quero ver vocês presencialmente, quero poder dar um abraço em vocês, quero poder fazer você experimentar uma ambiência, aquilo que eu não tive, eu quero trazer para vocês. Dia 14, sem ser essa segunda agora, a gente vai começar a semana do Take Action. No dia 14 eu vou fazer um aulão explicando sobre o PNE, Pilares de um Negócio Exponencial. Se você é empreendedor, empreende, ou você está começando um business, ou você quer escalar o teu negócio, vai ter um aulão onde eu vou explicar os pilares de um negócio exponencial. Tudo que você precisa para ter um negócio escalável, que é o que eu apliquei nas minhas empresas e eu apliquei em várias outras empresas. Tá bom? O link do Telegram tá na bio. Você pode ir lá na bio que você vai entrar lá no grupo do Telegram também. Eu deixei nos meus stories uma agenda de várias coisas que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, e o que eu tinha para falar, o que eu tinha para entregar para vocês é isso. Estou muito contente de ver vocês aqui. E tamo junto até depois do fim. Alguém tem alguma dúvida? Se eu ver as dúvidas aqui, eu vou responder. Se não, eu vou abrir uma caixinha, você pode colocar suas dúvidas lá também. E a gente vai aprendendo, hein? Lembra que quem aprende não depende. Mas você só aprende quando você pergunta, porque a pergunta gera entendimento, o entendimento faz eu saber o que eu tenho que colocar em prática. Quando eu pratico, eu aprendo. Eu acesso essa nova fase e todas as mudanças que estão por vir. É isso aí, Seixas. Eu não sei gerar conteúdo também, mas sei que posso fazer a diferença. Osana, é isso. Eu quero que vocês entendam. Vocês vão olhar o meu perfil, vocês vão ver um perfil que não fica gerando conteúdo, mas eu vou trazer sempre trazer sempre ensinamentos. Se você está aqui, eu espero que as respostas que você veio a buscar, você encontre. E se você não estiver encontrando, me cobra. Fala, Felipão, eu não estou encontrando as respostas que eu vim buscar. E eu vou te falar qual que é a tua pergunta. O que você quer? As caixinhas que eu colocar é para você colocar suas perguntas das respostas que você precisa. E eu vou, com o tempo, clarificando e trazendo essa informação de várias formas diferentes para você ter as respostas. Eu não sou aqui alguém que vai ficar fazendo business, vai ficar fazendo um monte de coisa, tá bom? Não é meu perfil esse. E eu quero mostrar para vocês o meu posicionamento, que eu acredito muito nessa sinceridade, nessa honestidade. Tá? Esse é meu coração, é isso que vocês estão vendo aqui, é o que eu sou. Quem me conhece há mais tempo, me conhece pessoalmente, sabe que eu sou assim. Lá na plataforma internacional, a gente vai voltar amanhã, a plataforma, essa semana ninguém foi para a plataforma, mas agora vai voltar. E vocês podem perguntar para quem é o Damasceno.
como que é o Damasceno. Eles vão falar para vocês. Tá bom? Esse sou eu. Tamo junto, gente. Até depois do fim. Foi um prazer estar com vocês aqui, viu? O link do Telegram tá lá na bio. Na minha bio. Clica aqui na minha bio. Valeu, gente. Para vocês que estão aqui ainda, quem quiser assistir as aulas do Esquenta, eu deixei no feed. No feed aqui tem todas as aulas do Esquenta. A gente falou sobre isso aqui, ó. Deixa eu só dar um resumo para vocês. Eu preciso sair, mas não tô saindo, gente. Eu vou sair já. Então a gente falou sobre a luta do Whindersson Nunes e do Popó. O que tem por trás, quais são o que tem por trás de uma história? É intencionalidade e estratégia. Então tudo que vocês vão construir tem que ter intencionalidade e estratégia. Eu gosto de trazer conceitos aqui para preparar vocês. Segunda coisa que nós falamos, segundo dia nós falamos sobre o propósito e os dois tipos de visão e missão. Existe visão e missão macro e micro. Você precisa entender sobre isso. Tudo isso aqui foi para preparar você para a semana Take Action. Terceiro, eu falei sobre a matriz do caos, né? O modelo para quem quer viver em alta performance. Não é conteúdo para quem é medíocre, ou seja, quem quer viver na média ali. Quarto, uma vida sem resultado. A gente falou sobre escolhas são frutos do pensamento. Depois, ali em quinto, nós falamos sobre governo, né? Os 3 tipos de governo que você tem que ter controle para você governar sobre todas as coisas. O sexto, nós falamos sobre a verdadeira identidade. Que você, quando você fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, isso é o que ele disse. Existem mais 6 camadas. 4 dessas camadas é você que tem que resolver. Deus não vai te ajudar. Jesus ele não pagou o preço por isso. É você que vai ter que pagar o preço. É você que vai ter que resolver. É uma treta sua. Essas 4 camadas você tem que destravar. E aí hoje nós estamos falando sobre tudo que você precisa para sair do lugar. Então nós falamos sobre esses 3 pontos. Eu perguntei para vocês e vocês concordaram que tudo que vocês não fizeram é porque falta essas 3 coisas. E vocês precisam alinhar isso. Entender o chamado, o vinde e depois o ide, construir um estilo de vida, que são hábitos, trocar os destrutivos pelos construtivos e parar de usar suas verdades como desculpas, organizar, planejar e agir. Fechou? Então é isso, gente. Tenham um excelente final de domingo e amanhã nós nos encontramos nos Take Action às 20 horas. Já vou deixar a caixinha de pergunta para todo mundo que tem dúvida colocar lá. Valeu! É nóis!